Olá, transcendente! No vídeo de hoje eu vou te dar uma técnica para te deixar mais próximo da sua centelha divina. Uma técnica para limpar crenças limitantes, porque você sabe que, como eu venho falando muitas vezes aqui no canal, esse canal é para te ajudar a elevar a sua vibração, para que você possa se conectar cada vez mais com a sua centelha. E uma das formas de se perceber desconectada da centelha é quando você tem muita crença limitante, muito lixo emocional, muita bagagem, muita sujeira. E eu vou te passar hoje uma técnica muito simples e muito rápida que você pode fazer na sua casa, de onde você estiver, para limpar uma crença limitante. Então fica até o final do vídeo, que até o final do vídeo você vai sair daqui aprendendo como limpar uma crença limitante. Certo? E se você já gostou do tema, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se você quiser ajudar o canal de alguma forma, é curtindo, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e principalmente deixando um comentário aqui embaixo, deixando o seu carinho, deixando um coração, deixando qualquer coisa que você queira para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Já entra no grupo gratuito também de transcendentes que tem aqui, para que você possa lá conversar, trocar ideia, trocar experiência, trocar informação, para que você possa receber e-books gratuitos, vários conteúdos de forma totalmente gratuita e se conectar com pessoas que estão no mesmo processo que você. Então, sem mais enrolação, vamos para o tema do vídeo. Bom, se você é aquela pessoa que já fez de tudo, até já tentou alcançar algum objetivo diferente, mudar os padrões de vida da sua vida, mudar os ciclos repetitivos, mas você sente que mesmo você fazendo tudo isso, mesmo com tanta informação, você tem alguma coisa travada, tem alguma questão na sua vida que não está indo, então saiba, você tem uma crença limitante, você tem um bloqueio emocional, você tem alguma coisa impedindo que esse aspecto em específico ande para frente, que esse aspecto em específico se desloque, flua, que você vá para frente nessa questão. E aqui hoje, essa técnica que eu vou te dar é para te ajudar justamente a limpar esse bloqueio que está te impedindo, para que você consiga identificar e limpar. E a boa notícia é que mesmo que você tenha muitos bloqueios, mesmo que você tenha muitas crenças, mesmo que você ache que a sua vida foi um caos, ainda assim é possível limpar tudo isso, te deixar limpa, leve, te deixar uma pessoa tranquila, te deixar uma pessoa que anda no fluxo do universo. Antes de mais nada, né, só explicando aqui um pouquinho do que são crenças limitantes. Crenças limitantes é tudo aquilo que você acredita como verdade absoluta, mas que estão bloqueando a sua vida. Crenças que você aprende com seus avós, com seus pais, né, na sua infância, coisas que você vê no seu dia a dia, nos seus professores, enfim. Todo o seu convívio, né, todo o convívio que você teve desde que nasceu até agora, fazem os seus programas. Então, para saber como que você vai ser na vida, basta você olhar a vida dos seus pais, dos seus cuidadores. Se você estiver caminhando para uma vida parecida, é porque você está indo baseando-se nesses programas que eles te passaram, que eles já receberam de outras pessoas. Então, crenças limitantes são todas aquelas crenças, aqueles programas que tem na sua mente. É como se fosse um chip com um programa dentro da sua cabeça que está te guiando para aquela realidade, porque nós sabemos que a nossa realidade é moldada de acordo com as nossas crenças. Então, se eu atraio tudo aquilo que eu acredito, se eu vejo tudo aquilo que eu acredito, se eu percebo tudo aquilo que eu acredito, no mínimo eu tenho que acreditar em algo fortalecedor, que é para poder levar a minha vida para frente. Então, se você está parada sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo patamar, é porque muita crença limitante você tem. Já deixando aqui um gancho, tá? Só lembrando, eu sou hipnoterapeuta, trabalho justamente com isso, limpeza de crença limitante, limpeza de bloqueio emocional. Então, se você quiser uma sessão comigo, uma vaga na minha agenda, a minha agenda de novembro está aberta. Então, se você quiser marcar uma sessão comigo, é só entrar no link também que tem aqui embaixo, que vai diretamente, você fala diretamente comigo para agendar uma sessão. Então, alguns exemplos, por exemplo, de crenças muito comuns. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou conseguir emagrecer. O dinheiro é muito difícil de ganhar, tem que ralar muito. Quem tem dinheiro é uma pessoa que faz coisa errada. Dinheiro não traz felicidade. Enfim, são várias crenças limitantes. Outra coisa, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, homem não presta. Tudo isso é uma crença limitante. Que às vezes você fala achando que está falando despretensiosamente,
Porém, você acredita fielmente naquilo porque você ouviu, porque você viu alguma coisa que te traumatizou, e aí você acredita fielmente que realmente as pessoas não prestam, que as pessoas não são confiáveis. Então, alguns exemplos de crença são esses. E a técnica que eu vou te passar aqui é muito simples. Algumas pessoas acham que mudar uma crença limitante é uma coisa muito complexa. É uma fórmula mágica que elas fazem e mudam a crença. Mas vocês vão entender agora o quanto é simples. O que eu vou te ensinar agora é basicamente você olhar para aquela crença e dar uma reinterpretada. Você vai olhar para aquela situação, aquele pensamento, aquela crença que gera uma limitação em você e você vai olhar com uma nova perspectiva. Como assim? Por exemplo, se você tem uma crença, eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente. Você pode reenquadrar essa crença numa nova perspectiva, como por exemplo, eu estou sempre crescendo e aprendendo mais a cada dia. É uma boa nova crença para você substituir pela crença de que eu não sou boa o suficiente. Ou eu sou suficiente exatamente como eu sou. É uma crença também que pode ser reenquadrada, que pode ser substituída. É como se você estivesse trocando a sua lente mental para ver as coisas de uma forma mais construtiva, para sair, é justamente para tirar o seu foco da negatividade, para tirar o seu foco da crença negativa. Então, o primeiro passo é o seguinte: você vai identificar a crença. Por exemplo, você pode pensar numa crença que você sempre fala: ah, eu não sou boa com números, eu não sou boa em matemática. Ah, os meus relacionamentos nunca dão certo. Ah, o dinheiro é muito difícil para mim. Sabe aquelas coisas que você acredita fielmente, que você sempre fala? Tem pessoas que dizem assim: Mônica, mas e se eu não souber quais são as crenças limitantes? Mônica, mas se eu não entender, se eu não souber exatamente qual é a crença? Não precisa saber exatamente qual é a crença limitante. Pegue um aspecto da sua vida, uma coisa de cada vez. Pegue um aspecto da sua vida. Escolha um. Por exemplo, relacionamento. O que está acontecendo nos meus relacionamentos? E aí você vai focar, vai lembrar de coisas que sua mãe falava sobre relacionamentos, de como foi o relacionamento dos seus pais e o que você acredita sobre um relacionamento. Vamos supor que você seja uma mulher, né, hétero, e aí os seus relacionamentos com homens nunca dão certo, nunca funciona, você sempre é traída. E aí você sempre fala assim: ai, meus relacionamentos são sempre iguais, eu sempre sofro, meus relacionamentos nunca dão certo. Isso é uma crença. Então você pode anotar. Ou eu não sou boa o suficiente, eu não sei o suficiente, eu sou burra. Isso é uma crença. Você anota essa crença e aí você vai refletir sobre ela. Você vai perguntar para você mesmo: de onde veio essa crença? E o mais importante, isso realmente é verdade? Muitas vezes as nossas crenças elas são baseadas em experiências antigas. E aí aconteceu uma vez uma coisa e você levou aquilo para a vida inteira. E não é porque você queira, a sua mente gravou aquilo como algo ruim, aí para te proteger ela criou essa proteção de dizendo: olha, cuidado, não é bom se relacionar. Olha, cuidado, não dá para confiar nas pessoas. E aí ela fica reverberando isso na sua vida inteira, até você perceber que está agindo se baseando nessa crença. E você começa a se perguntar, depois que entender, né? É verdadeira mesmo? De onde veio essa crença? Qual é a evidência que prova que isso é verdade? O que aconteceria se eu mudasse essa crença? O que aconteceria comigo se eu mudasse essa crença? Quem eu seria se eu não tivesse essa crença? Você começa a questionar. Olha, deixa eu te dar um exemplo. Como isso é poderoso. Quantas pessoas aqui não já tiveram medo de doença, né? Medo de adoecer. E aí, às vezes, sentia uma coisinha e já achava que era uma coisa séria. Por exemplo, vou dar uma coisa bem comum que acontecia comigo. Lá, quando eu tinha crise de ansiedade, há 6, 7 anos atrás, o que acontecia? Sempre que eu sentia uma dor na barriga ou uma dor próxima ao peito, eu achava que eu estava tendo um infarto. Eu achava que eu estava com um problema cardíaco. Até eu ir no médico e ver que eu não tinha nada, que era só da ansiedade, né? Mas eu não sabia. Então, o que acontecia comigo? Quando eu estava naquele auge, sempre que eu sentia um gás, uma dor na minha barriga, que o gatilho disparava, o gatilho da dor, o meu coração já começava a acelerar. Meu Deus, isso é no meu coração. Será que eu vou infartar? Será que eu vou sentir agora dor no braço? Eu já começava a criar toda uma situação e meu coração começava a acelerar. A minha mente começava a acreditar. E aí eu começava a dizer assim: não, mas eu fui no médico, eu não tinha nada. Quer ver como é gás? Eu acabei de comer um alimento, eu acabei de comer feijão. Eu começava a questionar. Eu acabei de comer tal alimento que justamente causa gases.
Adivinha, quando eu começava a questionar a minha crença, meu coração parava de bater aceleradamente e eu começava a perceber que realmente eu estava com gases e não com dor no peito. Ou seja, automaticamente eu me tranquilizava. É como se na hora que o cérebro manda a crença limitante dizendo que é uma coisa, você questiona e diz: não, peraí, não tem porquê eu estar com medo, porque isso aqui são gases. Quer ver? Quer ver como são gases? Eu acabei de comer tal alimento que dá gases, justamente. Eu fiz exame no coração e não deu nada. Então, não pode ser coração. E aí você alivia, você começa a conversar com a sua crença aí, mostrando para ela evidências, para o seu pensamento, evidências que aquilo ali não é real. E automaticamente eu me acalmava. Isso foram várias vezes, não foi só com isso, foram várias coisas que, às vezes, quando eu queria ter medo de alguém adoecer, né? Porque eu já tive algumas coisas que aconteceram na minha vida, depois eu vou contar a minha história aqui pra vocês. Aconteceram algumas coisas na minha vida, eu perdi, né, uma pessoa, e depois disso eu comecei a ter medo de perder as pessoas perto de mim. Pra mim, todo mundo ia adoecer, ia acontecer alguma coisa, e eu tinha isso. Nossa, isso me sufocava. E aí eu ficava pensando, ai meu Deus, se meu pai tiver isso, ai meu Deus, se minha mãe tiver aquilo. Aí quando esse pensamento vinha, eu ficava muito nervosa. Só que aí eu começava a questionar. Não, mas minha mãe já fez exame de tal coisa e nunca deu nada. Nunca deu isso, nunca deu aquilo. Então não tem porquê, porque se ela tivesse tal problema, ela sentiria tal coisa, ela não sente. Automaticamente eu fazia isso sem saber. Sem saber, sem ter estudado, sem fazer nada. Eu já fazia isso sem saber. E de fato funcionava. Por isso que o que eu estou passando aqui realmente funciona. Com certeza você já se acalmou sozinha questionando a sua própria crença. Então, esse exercício é justamente para isso. Parece simples, mas funciona na hora. E aí, quando você começa a perceber, você começa a questionar, você vê que isso não é uma verdade absoluta. Por exemplo, outra crença que eu tinha. Eu tinha uma crença de que tudo que eu começava eu não terminava. Porque como eu era muito ansiosa, então quando era uma coisa, por exemplo, para ler um livro como esse aqui, por menor que fosse, nossa senhora, eu olhava e dizia, meu Deus, daqui que eu termine, e eu não começava. Eu não começava, eu já procrastinava porque eu achava que eu ia parar pela metade. E tudo na minha vida, até um certo momento da minha vida, tudo eu parava pela metade, realmente. Eu fielmente acreditava que eu tinha essa crença. E aí, eu ficava pensando, pera, depois que eu aprendi, né? Eu disse assim, vou já desfazer essa crença aqui. É igual quando uma pessoa diz pra mim que não tem disciplina. Ah, eu não sou indisciplinada, não sei o quê, tá bom. Tu escova os dentes todo dia? Escovo. É todo dia no mesmo horário? É. E o teu almoço é todo dia no mesmo horário? É. Então você tem disciplina. Só que a sua disciplina é o quê? Ela escolhe o momento para aparecer. As coisas que você não gosta, é óbvio que você não vai querer fazer. É óbvio que o seu cérebro não vai querer gastar energia. Então, isso não tem a ver com disciplina. Então, já quebra a crença de que você não tem disciplina. E quando eu pensei, pera, então, não é verdade isso que tudo que eu começo eu não termino. Porque quando eu vou escovar os dentes, eu começo e termino. Quando eu vou comer, eu começo e termino. Quando eu vou dormir, eu começo e termino. Quando eu vou tomar banho, eu começo e termino. Então, isso é uma crença mentirosa. E quando eu entendi isso e fiquei consciente, eu comecei a ver que eu começava as coisas e começou a fluir. Eu começava realmente a começar e terminar. Eu comecei a ler um livro e finalizar. Eu comecei a fazer um estudo e finalizar. Eu comecei a fazer um trabalho e finalizar. Então eu comecei a quebrar essa crença com evidências de que ela era uma mentira. Só isso. E aí o que é que você vai fazer? Identificou? Você vai fazer essas perguntas que eu falei para você. Vai questionar. Depois você vai pegar a crença. Eu sou muito tímida para me expor em público. Isso é uma crença limitante. Como você pode reenquadrar essa crença? Eu posso aprender a me expressar melhor e expressar as minhas ideias com confiança. Não é uma crença que te dá mais esperança? Quando você diz que não é boa em se expor em público, o que é que o seu cérebro entende? Ele entende que toda vez que você for fazer isso, ele precisa te proteger. Porque você não é boa, ele não quer que você sofra. Então, toda vez que você for se expressar, você vai esquecer, você vai ficar nervosa. Então, assim, quando você pega uma crença negativa e transforma ela numa perspectiva mais positiva, a sua mente também vai te levar para esse caminho. Porque não é simplesmente eu dizer assim,
Ai, eu me exponho muito bem em público. Sendo que eu sei que eu preciso, para eu me expor melhor em público, eu sei que eu tenho que ter confiança no que eu estou falando, eu sei que eu tenho que ter uma certa postura, eu sei que eu tenho que ter uma forma de falar. Então, só dizer que eu sou boa não é o suficiente, entendeu? Porque você não sabe o que você precisa aprender para se tornar boa em falar em público. Então, uma crença como essa que eu acabei de dizer, eu posso aprender a me comunicar melhor e expressar as minhas ideias. Expressar as minhas ideias com confiança faz com que a minha mente acredite e aceite de forma melhor, porque ela diz assim, tá bom, talvez você não saiba se expressar agora, mas se você aprender o que você precisa aprender, você vai aprender a se expressar melhor, você vai ficar boa. Então ela aceita aquilo com mais facilidade e te leva para esse caminho, porque tudo que você acredita, a sua mente cria na sua frente como sua realidade. Então, se você sempre acreditar que você não sabe se expor em público, que você é ruim nisso, é mais disso que você vai ter. Mas quando você coloca uma perspectiva positiva, aquilo também vai começar a mudar. E aí, depois que você pegar essa nova crença, você vai fechar os olhos, fazer algumas respirações profundas para acalmar, tirar as tensões, para poder abrir um pouco o seu inconsciente. E aí agora nós vamos usar o poder da visualização, que é uma forma de ensinar a mente que aquilo, porque a mente não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginação. Tudo que você acredita, a sua mente pensa que é real. Tudo que você imagina, a sua mente pensa que é real. Ela não diferencia o que você está imaginando do que você está realmente vivendo. Então, quanto mais você pensa sobre aquilo, eu não sou boa o suficiente, eu não sei falar em público, mais disso a sua mente vai criar. Então, você identifica, pega a crença, transforma numa crença fortalecedora, e aí o que você vai fazer agora? Próxima parte, visualizar como se você fosse aquela nova pessoa. Por exemplo, se você tem dificuldade de falar em público, agora você vai se visualizar, você vai fechar os olhos, respirar, tranquilizar seus músculos, para abrir o seu inconsciente, e aí agora você vai imaginar você se expressando tranquilamente. Se você tiver dificuldade, sei lá, de apresentar um trabalho na faculdade, de fazer uma reunião no trabalho, né, onde você trabalha, então você vai fechar os olhos e se imaginar fazendo aquilo com confiança, né? Como é que você vai estar? Qual é a postura que você vai adotar? Como você vai estar falando? Qual é a postura de uma pessoa segura? Com certeza você tem essa imagem na sua memória de alguém que você acha que é bem seguro, uma pessoa que tem autoconfiança. Então você vai meio que modelar aquilo, você vai se imaginar sendo aquela nova pessoa. Porque se você simplesmente diz, eu acredito que eu não sei falar em público, que eu não sou boa o suficiente, que eu tenho dificuldade, quando você imaginar e fechar os olhos, você vai se ver tendo essa dificuldade, você vai se ver com os ombros caídos, assim, meio envergonhada. Então, se você coloca uma nova crença, você vai ver você com aquela nova perspectiva. Para que isso fique mais poderoso, o que eu te indico? Não só sentar e visualizar. Você se levanta, você vai ficar de olhos fechados, mas você vai imaginar que aquilo já é real. Você vai criar uma situação, você fica lá no seu quarto, na sua sala, em algum lugar que ninguém vai lhe atrapalhar, e você fica assim imaginando, fazendo os trejeitos, como se você estivesse se comunicando melhor. Por quê? Porque assim deixa mais vivo ainda essa memória na sua mente. E aí você fecha os olhos e começa a imaginar você naquela nova realidade. Você com aquela nova crença. Se você tem uma crença de que seus relacionamentos nunca funcionam, nunca dão certo, veja-se num relacionamento tranquilo, de mãos dadas, num relacionamento harmônico. Imagine aquilo da forma mais vívida possível, com a maior riqueza de detalhes. E aí, o final é a cereja do bolo. O que é o final? Se você já está gostando do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte o vídeo e diz aqui se você tem essa dificuldade, qual é a crença limitante que você tem. Hoje o desafio é esse. Coloca aqui uma crença limitante que você acha que tem, que eu vou te ajudar a resolver essa crença. Coloca aqui que eu mesma vou comentar, tá? E aí, qual é a cereja do bolo desse vídeo agora? Você já identificou, você já escreveu lá, você já questionou a sua crença, você já colocou uma nova crença para substituir, você já se visualizou nessa nova realidade. Agora você vai partir para a ação. Suponhamos que a sua crença seja: Mônica, eu acredito que tudo que eu começo eu deixo de lado, eu não termino. Você automaticamente, depois do exercício, você vai fazer uma coisa e você vai fazer até o final.
Vamos supor, terminou o exercício, você tem dificuldade de ler, você sempre joga um livro pela metade, você sempre nunca termina um livro. O que é que você vai fazer? A partir de agora, eu terminei, então eu vou ler 10 páginas de um livro. Você vai lá e lê 10 páginas de um livro, para mostrar que você começa e termina. Terminei agora, eu vou fazer uma coisa que antes eu tinha dificuldade. Por exemplo, se antes você tinha dificuldade, se você é uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, e aí você reenquadrou a crença, colocou a nova crença e visualizou falando em público, o que é que você vai fazer? Teste, é hora de colocar em ação para que a sua mente acredite o mais rápido possível naquela nova realidade. É hora de você gravar um vídeo. É hora de você, por exemplo, se você quer gravar conteúdo para a internet, mas você fica acuada, você não tem confiança, é hora de você gravar seu primeiro vídeo. Não importa se você vai postar ou não, mas é hora de você gravar. É hora de você gravar uma história para o seu Instagram, se você tem medo de falar em público. É hora de você fazer uma reunião no seu trabalho. É hora de você botar em prática. Não ficar só na mente, na imaginação. Coloque em prática aquela nova crença. E aí, com esses pequenos passos, você vai começar essa reprogramação na sua mente de uma nova crença, tirando a crença limitante e colocando uma nova crença. Então, sempre que você tiver a oportunidade de agir baseando-se na sua nova crença, haja. O mínimo esforço que você fizer, nas mínimas ações que você fizer para comprovar que sim, você pode aquilo que você antes acreditava que não podia, você vai convencer mais rápido ainda a sua mente. E aí você vai começar, mesmo que você ainda acredite na sua crença antiga. Por exemplo, se você é uma pessoa que acredita que homem não presta, que todo homem é igual, que todo homem vai fazer uma mulher sofrer, ao invés de toda vez você repetir isso, por mais que dê vontade de você repetir, você vai começar a falar o contrário. Se alguém chegar pra você e disser, mas é por isso que eu não te disse que todo homem é igual, homem não presta, não dá pra confiar em homem. Aí você vai e coloca a sua nova crença, você não confirma. A partir de agora você tem que agir se baseando na nova crença que você quer. Não espere a sua mente se reprogramar, não espere uma fórmula mágica para que a sua mente fique ali, você acordar, abrir o olho e dizer, mudei. Não. A sua mudança vem do que você imagina, da sua nova crença, e para que ela se instale no seu piloto automático, você tem que começar a agir. Mônica, eu tenho uma crença de que eu detesto academia, eu não gosto de fazer exercício físico. E eu quero ter uma crença de que eu gosto, de que eu me sinto bem lá, certo? Já identificou tudo isso? Já visualizou-se na academia? Agora você vai o quê? Se inscreve na academia. Que é para sua mente dizer assim, ela está em congruência com aquilo que ela quer. Porque se você se imagina na academia e você não vai, você vai esperar a sua mente se reprogramar para você ter vontade de ir, ela nunca vai se reprogramar. Nunca. Não acredite nesse negócio de que você vai botar um áudio no seu ouvido e sua cabeça vai se reprogramar e você vai começar a gostar das coisas. Isso não vai acontecer. Isso só acontece se você agir. Se você agir. No primeiro dia que você ouvir uma reprogramação mental sobre alguma coisa, você tem que começar a agir baseando-se naquela reprogramação, naquela sua nova crença. Porque se você não tiver congruência, a sua mente consciente não tiver congruência com a sua mente inconsciente, você não vai alcançar o seu objetivo. Tá? Isso vale para tudo. É igual quando você quer comprar um carro novo. Aí você se imagina no seu carro novo, tarará. Só que na ação, você não está fazendo nada diferente. Você não está procurando um emprego, você não está procurando uma nova forma de ganhar dinheiro. Você não está fazendo o seu máximo. Então, como é que esse carro vai chegar? Vai ficar só na sua imaginação. Nunca vai chegar. E esse é o segredo da lei da atração. É assim que a gente atrai as coisas para a nossa vida. É com a ação, é acreditando numa nova crença e agindo baseando-se nessa nova crença. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, deixa a sua crença limitante que você tem aqui que eu vou te ajudar a resolver e até o próximo vídeo.